Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra de hoje no nosso Palavra em 7 minutos. E aqui eu quero introduzir essa palavra do apóstolo Paulo como o evangelho que muda tudo. Quando pensamos no evangelho, muitas vezes pensamos em salvação, perdão e graça. E claro, tudo isso também é evangelho. Mas para Paulo, o evangelho não muda somente o destino final do ser humano. Ele muda a mente, a forma de enxergar a vida, as escolhas, os desejos e os pensamentos. Romanos é a carta que moldou e continua moldando gerações inteiras. Lutero encontrou nela a chamada e a chama da reforma protestante. John Wesley encontrou ali seu coração estranhamente aquecido. E até hoje, ela é o texto mais profundo e mais estruturado que existe sobre o significado de seguir Jesus. Se Atos 9 mostra a queda da cegueira, Romanos mostra a renovação da visão. E nesse Palavra em 7 minutos, das próximas semanas, nós vamos ficar explorando um pouco mais o Evangelho segundo a visão de Paulo. E nesse contexto histórico e teológico, e eu quero trazer para vocês aqui que nessa ocasião Roma era o centro do império. Era a capital política, era o centro cultural, era o núcleo de filosofias, coração de idolatria, berço da influência mundial. Tudo o que acontecia em Roma ecoava no mundo todo. A igreja era uma mistura de judeus e gentios, que tinham várias tensões culturais, teológicas e sociais. Paulo escreve para alinhar a fé, aprofundar o entendimento e mostrar como viver o evangelho no meio de uma sociedade moldadora. Sua carta é estruturada de uma forma brilhante. E aqui quero mostrar um pouco para vocês. Do capítulo 1 ao 3, o problema universal. Paulo vai escrever sobre o pecado. Todos pecaram. Judeus, gentios. Do capítulo 3 ao 5, a resposta. A justificação pela fé. A salvação não vem da lei, mas da fé em Cristo Jesus. Capítulo 6 a 8, a vida no Espírito. Não somos escravos do pecado, mas guiados por uma nova forma, o Espírito Santo. Romanos 8 é considerado o Everest da teologia cristã. E dos capítulos 9 ao 11, o plano de Deus na história. Israel, gentios e a soberania de Deus. Dos capítulos 12 a 16, Paulo vai escrever a prática. Como viver isso no mundo real. E é aqui que entra o versículo de hoje. Paulo não separa teologia de vida prática. Para ele, a doutrina molda a mente e a mente molda o comportamento. O significado dessas palavras aqui, da metamorfose da mente, de transformar-vos, é justamente essa palavra que vem da mesma raiz de metanoia, que é a palavra que não é um ajuste comportamental, é uma mudança estrutural profunda. Não é que ele está dizendo, ei, melhore. Não. É, seja transformado. Não é, se esforce mais. Não. É, deixe o Espírito fazer por dentro o que você já não consegue fazer por fora. É, mudança de rota. Sem olhar para trás. Aquilo já não te pertence mais. Já era. A renovação da mente aqui significa literalmente essa renovação contínua. E aqui a gente tem que entender isso, que a nossa alma, a nossa mente, ela precisa de ser renovada todos os dias. Jesus vai dizer isso aos seus discípulos, que quem quiser vir após a mim, carregue a sua própria cruz e siga a mim diariamente, negando a si mesmo. Então é uma renovação contínua, é uma reestruturação interna. Ela forma novos padrões de pensamento. Por isso que é difícil encontrar alguém que teve uma metanoia e reconhecer essa pessoa.
Muitas vezes a gente até fala, nossa, esse fulano está irreconhecível, não parece ser ele mais. Então, ele teve um novo começo mental, ele teve uma reestruturação de pensamento. Só que isso não é uma vez só, isso é todos os dias. No contexto judaico aqui, mente não é apenas racional. A mente aqui para o contexto da época escrito é visão, a mente é entendimento, a mente é emoção, a mente é vontade, a mente é decisão, a mente é direção, a mente é cosmovisão. Uma visão maior do que nós mesmos conseguimos enxergar. E quando Paulo diz renovai a mente, ele está dizendo reconfigure toda a maneira como você enxerga Deus, como você enxerga você mesmo e como você enxerga o mundo e a vida. O principal insight, o insight central aqui desse texto de hoje é: o evangelho não transforma apenas o destino do homem, transforma a mentalidade do homem. Se você não teve a mentalidade transformada ainda, sinto te dizer, você não foi alcançado de verdade por Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Porque não tem ninguém que se encontre com Jesus no caminho e que a sua mentalidade permaneça a mesma. A mudança verdadeira não começa no comportamento, mas na visão. Cristão não é quem faz certas coisas, é quem vê a vida de outra forma. Eu quero passar com você aqui agora aplicações práticas. Como viver Romanos capítulo 2 no mundo de hoje? Número 1, não se conforme. O mundo quer moldar você. E essa palavra conforme aqui significa literalmente tomar forma externa de algo por pressão. O mundo molda pensamentos e você deve ficar atento para não se conformar com culturas, mídia, pressão sociais, medo, ansiedade, padrões de sucesso e comparações. É como colocar massa em uma forma, ela fica do jeito que a forma quiser. A água em um recipiente, ele vai tomar a forma do recipiente. O que Paulo está dizendo aqui para você e para mim hoje é: não aceite ser moldado pelo molde errado. Número 2, o Espírito Santo transforma de dentro para fora. A verdadeira transformação não vem de força de vontade, não vem de emoção, não vem de motivação temporária, não vem de carregamento de culpa, de regras externas. A transformação verdadeira, ela vem da palavra de Deus, pelo Espírito, pela intimidade, pela consistência e pela rendição. Deus não quer apenas que você melhore, Ele quer que você seja outro. E terceiro e último ponto que eu quero que você guarde nessa manhã de hoje: renovar a mente é um processo diário. Ninguém toma um banho por semana, ninguém troca a mente uma vez por ano. A mente precisa ser levada todos os dias. Todos os dias você precisa de renovar a sua mente. Ah, mas como fazer isso? Medite na palavra de Deus. Tenha submissão ao Espírito Santo. Tenha comunhão. Confesse. Tenha um coração grato. Silencie emoções e ruídos externos. Seja obediente e tenha discernimento. Pensamentos não são renovados, criam vidas não transformadas. Pensamentos que não são renovados não criam vidas transformadas. Para você ser transformado, você precisa do seu pensamento renovado. Hoje eu quero que você separe um tempinho, 5 minutinhos que seja, para identificar 3 pensamentos que precisam de renovação. Talvez uma crença limitante, um medo antigo, um hábito mental negativo, uma mentira sobre você mesmo, talvez até uma distorção sobre Deus. Ore sobre cada um desses indícios que o Espírito Santo vai te mostrar que precisa de renovação. E escreva o oposto bíblico do que você pensa. Se você está com uma crença limitante, escreva: em Deus, em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem um medo antigo, escreva: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem uma mentira sobre você mesmo, saiba: Deus não se lembra dos seus pecados, porque o amor dele encobre uma multidão de pecados e você está se martirizando à toa. O Senhor já joga no mar do esquecimento dos seus pecados desde que você se arrependa verdadeiramente. Então, para cada mentira que você tem contado sobre você mesmo, escreva o oposto que está na palavra de Deus, que está na Bíblia sobre você. Amém?
Vamos orar? Pai, renova a nossa mente, Pai. Renova a nossa mente nessa manhã de hoje, nessa tarde, nessa noite, nesse horário que o meu irmão esteja assistindo esse vídeo. Que Teu Espírito, o Espírito Santo, transforme nossos pensamentos, emoções e decisões. Que possa nos libertar das formas deste mundo e da forma que o mundo tenta nos colocar, Pai. Coloque em nós e renove em nós essa mente, a mentalidade de Cristo. Que nós possamos viver todos os dias como alguém que vê o mundo com os Teus olhos. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Se essa palavra de hoje falou com você, como falou comigo, compartilhe com mais pessoas. Tem gente que precisa escutar e renovar a sua mentalidade e ter a verdadeira metanoia, a transformação que somente o nome de Cristo Jesus pode impactar e transformar a sua mente. Amém? Nos vemos em mais um Palavra em 7 minutos amanhã. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que tudo que você colocar as mãos prospere e que seja feita a vontade de Deus acima da tua vontade.